Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Ian e hoje trago aqui pra gente uma espécie de aula um pouco mais prática, né? Nas nossas ferramentas que temos disponíveis por aí. Bom, hoje a aula se trata de defeitos, tá? De computador. Então acredito que você já tenha um certo conhecimento de algumas peças relacionadas ao computador, hardware, né? Então, placa-mãe, memória RAM, HD, fonte, monitor, etc. Vamos captar algumas informações aqui relacionadas a software também, mas software pode ser também aulas separadas, tá? Mas não vai impactar em nada, a gente vai conseguir aos pouquinhos aqui ir trabalhando, tá bom? Bom, a ideia é esse simulador de defeito da Intel, ele simula alguns defeitos e ele te dá os sintomas, algumas informações adicionais e você vai resolvendo os problemas, tá? Assim, não existe uma forma mágica, né? Você querer acertar tudo, pois você vai ter que ir testando. Às vezes um mesmo problema pode te dar um resultado diferente, né? Ter um sintoma diferente. E a ideia é essa, no mundo real, às vezes você tem três computadores que apresentam o mesmo defeito. Porém, os três computadores podem ter três peças diferentes com defeito. Então, o primeiro pode ser a placa-mãe, o segundo a memória RAM e o terceiro a placa de vídeo. E os três apresentam o mesmo problema. Então é muito comum, né, essa situação aí relacionada a hardware, tá bom? É bem intuitivo, tá, esse programinha, né, esse simulador. Você tem aqui os idiomas sobre a pontuação, você tem aqui o botão para sair, fechar, tá? As peças, né? Se você deixar o mouse em cima, aparece o que é cada peça e o que vai acontecer se você clicar. Então, substituir o processador por outro compatível, substituir a placa-mãe por uma compatível, o cooler, a memória, pincel, tá? A fonte. E aqui algumas coisas relacionadas a software, tá? Programas, configurar setup, reinstalação de programas, vírus, entre outras coisas, tá bom? E o computador está aqui, você pode clicar também tanto no monitor, na tela, é, quanto no gabinete, tá? Para previamente você visualizar o que está acontecendo. Antes da gente sair clicando, então vamos ler aqui o que está pedindo, né? Ó. Sintomas. Durante a utilização do computador, ao acessar alguns arquivos no HD, o computador trava durante alguns segundos e volta a funcionar. Às vezes, ao tentar acessar alguns arquivos no HD, aí tem a setinha aqui para ler mais, né? O Windows avisa que eles estão corrompidos e não permite o acesso. Opa, então toda vez que tenta acessar alguma coisa no HD dá problema. O HD a gente sabe que armazena as informações. Informações adicionais. Às vezes pode-se ouvir uns estalos bem alto que vem de dentro do computador. Então pode ser o HD. Lembra que o HD ele possui um disco, né, que fica girando e tem o cabeçote, né, o braço, a cabeça de leitura e pode estar com algum problema aí. Bom, vamos observar então. Vou clicar aqui na tela do computador. Olha lá, apareceu uma mensagem: erro no HD. Problema aparente. Mensagem de erro. O arquivo que você está tentando acessar pode estar corrompido. Beleza, ó, não tem mais nenhuma informação aqui. Cliquei para sair, para fora. E a gente vai ver aqui agora o computador aberto. Ó. Cliquei no computador. Nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos do gabinete. Aparentemente todos os cabos e conexões estão perfeitos. E agora, o que pode ser? Bom, já que está tudo certo aqui, né? Eu vou clicar aqui no computadorzinho aqui embaixo, para voltar.
eu vou fazer o seguinte, toda vez que você vai mexer no computador, você precisa desligar, né? Então ele está ligado, eu vou desligar, pronto, já está desligado. E eu vou trocar o HD. Então tem aqui o HD, ó, disco rígido, substituir o disco rígido por outro. Vamos ver, né? Ou a gente poderia também já tentar reinstalar alguma coisa, tá? Mas vamos direto no HD, vamos ver o que acontece. Ó, disco rígido, cliquei. Parabéns, você descobriu o defeito. Um HD com setores defeituosos pode corromper arquivos e ocasionar travamentos curtos ou até travamentos em que é preciso desligar o computador e ligar novamente. Também é muito comum os HDs com defeitos provocarem um barulho forte, que nem eu comentei do disco, né? Como se fosse estalos dentro do computador. Então, se você já ouviu esse barulho, se preocupe com o seu HD, tá? Aí eu clico aqui em OK. E aí, como eu acertei, consertando esse defeito, a gente ganhou um componente, né, para o nosso computador aqui virtual. Ganhei um outro HD, um outro disco rígido, tá? E aí ele mostra aqui agora o defeito 2. Tá? Então é uma série de defeitos que a gente vai solucionando. Esse problema de HD é até interessante, de setores defeituosos, que eu já tive também, tá, nos meus computadores, na verdade no meu computador antigo. E é difícil, tem programas que você consegue isolar esses setores, mas quando aparentemente começa a ter esse tipo de problema, você precisa trocar de HD, tá? Isso falando de um HD comum com disco, né? Não de um SSD. Sintomas. Ao tentar ler ou gravar arquivos em disquetes, o Windows exibe uma mensagem de erro de acesso ao disco. Então aqui já é um pouco mais antigo, né? Então, quando você tenta provavelmente colocar um disquete, né? Imagine que fosse uma espécie de pendrive bem mais antigo, ele dá erro. Aí tem umas informações adicionais, ó. Já foram utilizadas vários disquetes diferentes, inclusive disquetes novos, mas todos ocorrem o mesmo erro. Então acredito que aqui ele esteja falando que o disquete que ele encaixa e não o leitor de disquete, tá? Vamos ver aqui na tela então, ó. Erro ao acessar o disquete. Ok. Então vamos clicar aqui no computador. Ó, nenhum problema aparente encontrado. Então tá tudo perfeito, né? Deixa eu ver de novo na tela. Só dá a mensagem de erro, tá? No disquete. A gente poderia já tentar trocar o disquete. Substituir ele também, tá? Ou se não, a gente poderia tentar reinstalar o drive, né? Ou seja, reinstalar o programa que faz o disquete funcionar perfeitamente. Antes de trocar, então, eu vou fazer isso, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou aqui, ó, reinstalação de drives. Vamos ver se acontece alguma coisa, ó. Muito dificilmente um problema no drive do disquete causaria problema de escrita e leitura. Então, ok, então não é um problema de software, de programa. Vamos, então, desligar o computador. E agora a gente vai colocar aqui, trocar o drive do disquete, o leitor, já que ele colocou outros disquete e não acontece nada, continua o mesmo problema. Então a gente precisa trocar o leitor, o drive, né? Então vou clicar aqui, parabéns, você descobriu o defeito. Um drive de disquete com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura pode causar, né, um problema aí. Olha que interessante, agora a gente ganhou aqui uma memória, né? Ganhamos uma memória RAM, que a gente acertou. Vamos lá então, defeito 3. Sintomas. Apesar de não haver distorções nas imagens, elas aparecem dentro do Windows com uma definição muito pobre e poucas cores. Informações adicionais. Ao entrar na configuração da resolução de tela do Windows, não é possível configurar para um número maior de cores, nem para uma resolução maior de tela. Apenas aparece a opção de utilizar. Então, é isso aqui que está acontecendo. Ó. Vamos olhar a tela. Ó. Nenhuma mensagem, apenas a tela está... Ah, tá. A imagem, tá vendo? Nem aparece, né? Nada. Só a resolução ruim. Se a gente está falando de imagem, pessoal... Pode ser algo relacionado aí a uma placa de vídeo, né? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes, tá?
Ao invés de você sair trocando qualquer peça, tenta reinstalar o drive, o programa responsável pela peça, tá? Então, cadê aqui, ó? Reinstalar o driver da placa de vídeo. Vamos ver se instalando o driver da placa vai voltar a funcionar. Se não, aí a gente troca a placa de vídeo, tá? Vamos ver aqui então. Muito bem, ó, descobrimos o problema. Então o programa, né, o drive, ele não estava instalado corretamente. E aí é aquilo, cada hardware no computador, às vezes ele necessita de um programa para funcionar. Ou seja, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede. E se você não instala, até mesmo só encaixa e o Windows tenta instalar um padrão, você pode ter o funcionamento, mas não o funcionamento perfeito, tá? E tá escrito aqui, né, ó. A placa de vídeo ela não estava instalado. Dessa forma, o sistema operacional, né, o Windows, ele utilizou um drive genérico, que só tem a opção mais básica, as resoluções mais baixas, e aí só funciona. Não fica com todo o seu potencial disponível, tá? Então vamos clicar aqui em OK. E ganhamos agora um mouse, tá? Bacana, né? Outros sintomas. Logo ao ligar o computador, o autoteste, que é o POST, né, Post também, antes mesmo de iniciar o Windows, ele exibe uma mensagem, ó, HDD Failure, ou Failure, né, que é a falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende suas atividades. Não chega nem mesmo a iniciar. Então essas mensagens aqui, antes de iniciar o Windows, ela já fala, né, falha no HD. O que a gente pode fazer antes de sair trocando? Vamos ver a tela, ó, erro, falha no HD. Vamos abrir então o computador. Eu vou desligar o computador e vou ver aqui, ó. Olha, o cabo, ó, o cabo que liga o HD até a placa-mãe, ele não está conectado direito. Não está conectado, né? E aí a gente precisa conectar, né? Então, ó, aparentemente não está conectado. Deixa eu ver. Aqui, por essa tela, eu não consigo fazer nada, ó. Então eu vou voltar aqui. Fazer uma limpeza. Tá, e tem essa opção pincel. Fazer uma limpeza e conectar novamente os cabos e dados energia do HD e da placa-mãe. Então essa opção aqui, ele limpa e conecta os cabos. Vamos então clicar aqui e funcionou. Então, como a gente abriu o computador com ele desligado, foi possível observar que o cabo estava desconectado. Claro que a gente não observou, né? A mensagem apareceu que estava desconectado. Então era um mau contato. Resolvemos um problema, tá? Às vezes o aluno se pergunta, né? Questões de valores, quanto que devemos cobrar, né? Varia muito, tá, gente? Serviços de informática geralmente pode ser atribuído a uma carga horária, por exemplo, a cada hora dentro de uma empresa resolvendo um problema é X valor, ou uma assistência técnica, os mais variados possíveis, R$ 50, 80, 100, 150, não sei, tá? Então varia muito isso no mercado. Ganhamos aqui então um teclado. Quinto defeito, vamos lá, o computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes mesmo antes de boot, né? O que seria o boot? Antes de entrar no sistema operacional. Você apertou o botão de ligar o computador, aparece aquela tela preta, aquilo previamente seria o boot, né? E aí ele entra no Windows. Então o computador está travando, e agora? Vamos ver aqui, ó. Ó, começou a mexer na tela, eita, travou. Começou a travar. Eita, travou. Uma parte interessante é que, como o computador está travando antes mesmo, às vezes, de entrar no sistema operacional, geralmente é um problema relacionado à peça. Porque se ele está dando defeito antes de entrar no sistema, pode ser um problema aí relacionado a hardware, tá? Problema aparente,
tá nenhuma mensagem de erro, ele só trava, não tem informações adicionais. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar o computador, voltar aqui e vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Nenhum problema no nosso gabinete, ó, os cabos, tá tudo perfeitamente. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos ver se resolve a limpeza, ó. Foi boa a tentativa, né? Mas a gente limpou tudo e continuou o problema. Continuou o problema. Então vamos fazer o seguinte agora. Como ele está travando, né? Vamos ter que testar várias peças. Então eu vou começar pela memória RAM. Vamos substituir a memória RAM. Vamos ver. Também, boa tentativa, pode ser um problema de memória RAM, mas o problema continua. Problema continua. Vamos agora então trocar... Vamos substituir o cooler do processador e depois a gente vê o processador e a placa-mãe, tá? Vamos ver. Também, mas continua, né? Tá funcionando perfeitamente. Agora vamos ver a placa-mãe. Pode ser que esteja um problema nela também, tá? Ó, acertamos. Então a placa-mãe ela tá com defeito, tá? Você deve estar pensando, professor, mas você saiu chutando? Não, gente. Eu fui testando peça por peça de acordo com o seu funcionamento. Então, se você tem um problema de travamento e às vezes trava antes do sistema, eu já eliminei qualquer problema relacionado a programas. Instalação, driver, configuração, eu eliminei, porque ele está travando antes de entrar no sistema. Então, sobrou problemas de quê? De peça, de hardware. E aí eu fui testando um por um de acordo com o problema. Então, memória RAM, por exemplo, é ligada diretamente à imagem, tá? Pode dar travamento. E aí, depois, antes de mexer, por último, né, por exemplo, no processador, eu sei que o processador é a peça que é mais difícil dar problema. Inclusive, em todo esse tempo assim que eu tenho no mundo da informática, né, praticamente eu comecei desde os... trabalhando, tá? Trabalhando dos 16, mas bem antes eu já tinha um contato. Eu só vi um problema de CPU, de processador. Inclusive foi a minha que deu problema, tá? E aí eu vou testando de acordo com essa ordem, tá? Então a gente acertou aqui que foi a placa-mãe, tá? E aí ganhamos, olha essa caixinha de som, né? Bem descolada aí. Ok. Os problemas começaram a ficar um pouco mais complexos, né? Mas vamos lá, vamos resolver aqui. Pessoal, vale lembrar que esses problemas, por mais que são virtuais, é o que acontece no mundo real também, tá? Se fosse, por exemplo, uma aula em um ambiente físico, né? Todo mundo presente... Eu poderia muito bem pegar máquinas, umas 4 máquinas, separar em grupos e atribuir defeitos a essa máquina de maneira que não prejudicasse, né? Não queimasse. Já fiz muito isso também para os alunos tentarem resolver. É bem bacana mesmo essas aulas, tá? Sintomas. Nenhum sinal de vídeo aparece no monitor. Ixi, Maria. Então, não está aparecendo nada na tela, ó. Nada, 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 nada. Informações adicionais. O computador liga normalmente e você consegue ouvir o bip, que indica sucesso no autoteste. Se você já viu algumas aulas, né, voltadas aí para placa-mãe ou até mesmo placa de som, o computador, quando ele liga em primeiro instante, ele dá um bip. E esse bip significa que está tudo ok no computador e ele liga. Cada bip tem um significado. Então eu até sugiro, né, pausa o vídeo agora ou depois pós-aula, faça uma pesquisa referente a bips de computador. Vocês vão ver que cada bip tem um significado relacionado a hardware, tá? Por exemplo, 2 bips longos, vários bips curtos, cada um significa um erro no computador ou sucesso, tá? Mas sabemos que quando ele dá um bip, significa que está tudo certo. Mas por que não está aparecendo nada aqui no monitor? Então, ó, o monitor
não está aparecendo nada. Eu vou desligar o computador rapidinho e vou olhar os cabos, ó. Nenhum problema aqui nos cabos. Antes de eu sair trocando peça, gente, antes de eu sair trocando, eu já vou ver direto o monitor, vou substituir o monitor, tá? Deixa eu só ver se tem cabo, porque às vezes pode ser o cabo, né? Eu vou trocar o monitor, vamos lá. Ó, acertamos. Então o problema já era direto no monitor. Não teve a necessidade de trocar uma placa-mãe, memória RAM, tá? Então a gente já descobriu que o problema era o monitor. Visto que o computador deu um bip indicando que está tudo ok dentro do computador, o que sobrou foi externo. E o que sobrou? O próprio monitor, tá? E a gente ganhou aqui um novo monitor, né? Ó. Cadê? Só deveria trocar, né? Será que tem a opção aqui? Não, né? Não me recordo, mas eu acho que não. Tudo bem. Outro problema. Ao tentar ler os arquivos em CD-ROMs, o Windows exibe uma mensagem de erro de leitura em alguns arquivos e às vezes erro de acesso total. Já foram utilizados vários CD-ROMs, então foi trocado, a mesma situação do disquete, né? Inclusive CD-ROM novos, mas para todos ocorre o mesmo erro. Então, ó, erro. E aí, se você for ver aqui, ó, nenhum problema encontrado, então provavelmente o cabo está ok. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio, vamos trocar já direto o drive. Então, vou desligar o computador e substituir o drive de CD-ROM. Acertamos. Então, da mesma maneira que fizemos com o drive de disquete, funcionou para o CD-ROM, tá? Então, vou dar um OK aqui. A gente ganhou agora aqui um gabinete, ó. Bem legal esse gabinete aí também. Defeito 8. O computador trava ou reinicia sozinho, em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa. E às vezes trava mesmo antes do boot. Opa, é semelhante àquele problema, né? Daquela vez foi um problema de placa-mãe. Será que ele repetiu? Vamos ver aqui, ó. Ó, tá travando. Tá travando. Ok. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui então, desligar e vou ver aqui se tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Não tem nenhum cabo solto. Vamos trocar direto a placa-mãe? Às vezes é o mesmo problema, ó. Tá vendo? Já não é. Sendo que naquela vez era, né? Continuou o problema. E agora? Vamos fazer então uma limpeza? Antes de sair trocando, eu já fui direto na placa-mãe, porque o outro problema foi semelhante. Aonde eu quero chegar com isso? Por mais que você tenha problemas semelhantes no computador, você deve seguir uma linha de raciocínio sempre da mesma maneira. Eu sei que, pô, professor, mas eu queria ganhar tempo. Eu tenho, por exemplo, 20 computadores para consertar dentro da empresa e quanto mais rápido, melhor, né, para a solução de problema. Tudo bem, mas às vezes você sabe que resolveu um problema com placa-mãe e nesse aqui você tirou a placa-mãe e não é, você perdeu tempo. Você vai ter que colocar de volta a placa-mãe, conectar e testar de novo. Então vai pelos problemas mais simples, tá? Vamos fazer uma limpeza? Vamos ver se vai funcionar, ó. Também não foi, boa tentativa até, mas continuou os problemas. Eu poderia já mexer com software, mas eu vou deixar os softwares para a segunda opção, tá? Vamos trocar então a memória RAM, só testar. Acertamos, ó. O problema estava em um dos pentes de memória RAM. Isso aqui é interessante, porque às vezes o computador ele possui 2 ou mais, às vezes ou um também, né, pentes de memória. E esses pentes ou módulos de memória, se você preferir, você tem que testar um por um, tá, gente? Então tem que tomar esse certo cuidado aí, tá? Porque às vezes você tenta resolver um problema e não sabe de fato aonde se encontra, em quais dos pentes de memória. Então o ideal é tira um pente de memória,
testa o computador, vê se vai travar. Se travou, desliga, retira esse pente, coloca o que você tirou, sempre testando um a um, tá? Bom, tem mais dicas também, você pode limpar os pentes de memória com uma borracha, né? Mas isso pode ser previamente algo presencial, né? Para se estudar, ver como é que funciona, tá? Mas tá aí. Então resolvemos o problema e a gente ganhou agora aqui um estabilizador, né? Para estabilizar a tensão. É interessante até utilizar, mas se você tem, por exemplo, um computador potente, gamer, não recomendo você utilizar o estabilizador para essa situação, tá, gente? Porque o computador gamer, ele pode encontrar alguns problemas aí, começar a desligar, tá? Dependendo do recurso que ele utilizar, tá? Então varia muito, tá? Mas ganhamos aí um estabilizador. Vamos para o próximo defeito, já estamos ficando fera aí, né, nessa linha de raciocínio. Sintomas: ao apertar o botão liga ou desliga, né, esse botãozinho aqui, não acontece nada, o computador não liga. A energia fornecida na tomada está normal, então na casa ou na empresa. Então vamos ver aqui, ó, não acontece nada, não está ligando. Só que não é o monitor, né? É o próprio computador. Então vamos ver aqui, ó. A fonte ela tá ligada certinha. Porém, nas placas-mãe existe um LED que ele deve ficar aceso, tá? Que indica se tem energia. Só que esse LED, o problema aqui falou pra gente que ele tá apagado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desligar o computador e vamos trocar a fonte de alimentação. E tá aí, pessoal, acertamos, tá? O problema estava na fonte, bem simples, já que a energia da casa estava normal. O problema se encontra na fonte, visto que ela não estava alimentando o computador, mais precisamente a placa-mãe, tá bom? Então aquela fonte queimou e... deixa eu ver, é só isso. Dessa vez não ganhamos nada, né? Outro problema. Às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo, seguido de 3 bips curtos. Olha, então se você já fez a pesquisa sobre bips, você vai conseguir identificar, né? E às vezes funciona normalmente. Então vamos lá, ó. Cliquei aqui, nenhum problema aparente, não mostra nada de erro, só o barulho mesmo, né? Vamos ver aqui o computador, né? Tá até ligado, vou abrir com ele para ver como é que tá. Tudo tá perfeito, os cabos, tá? Tudo perfeitamente. Mas é alguma coisa relacionada a hardware, tá? Quando é bip, é alguma coisa relacionada a hardware. Então vamos desligar. Eu vou fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza aqui. E acertamos. Era um mau contato na placa de vídeo. Lembrando que quando eu falo limpeza, ele limpa tudo, tá? Você tem que limpar memória RAM e testar. Placa de vídeo e testar. Você também não pode sair, por exemplo, limpando tudo, porque não faz sentido. Você limpa memória, placa de vídeo, entre outras placas, o problema resolve. O que você vai falar para o cliente? O que você vai falar para o gestor da empresa? Aonde que estava o problema? Não sei, não faz sentido, tá? Então você tem que testar peça a peça e às vezes ir eliminando peças também, tá? É uma área magnífica essa de voltado para a manutenção, hardware de computador, tá? Lembrando que são fundamentos básicos, tá? Opa, agora sim, hein? A gente ganhou aqui uma placa-mãe. Olha que interessante as características, né? Temos aqui, ó, o soquete do processador, temos aqui o chipset norte, o chipset sul, a bateria, os slots da memória RAM, né, 4 slots, o conector 20 e 24 pinos, temos entradas aqui mais antigas IDE, SATA não tem, né, não consegui identificar SATA aqui, temos aqui o 12 volts,
os conectores para os dispositivos de entrada e saída, como por exemplo USB, internet, entradas P2 de áudio, porta paralela, serial, entradas P2 de teclado e mouse, PCI, AGP e por aí vai indo, tá? Acredito que não seja PC, pode até ser um PCI Express, acho que é PCI Express sim. Tá? Então acabamos de ganhar, ok. Vamos para o próximo defeito. Ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem disco sem sistema ou defeituoso. O computador estava funcionando normalmente quando de repente parou de carregar o sistema operacional, ou seja, o programa principal, né, o nosso Windows ou Linux, depende do que você utiliza aí, macOS. E agora, gente? Ó, você liga o computador, ele fala que está com erro no disco, né, defeituoso. Pode ser um problema no HD, né? A gente sabe que o HD armazena essas informações. Então, antes de eu mexer, né, em tudo aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desligar o computador e vamos olhar ele. Nenhum problema aparente. Tá tudo ok, os cabos, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou ligar de novo e eu vou vir aqui nas configurações de setup, que seria para indicar ao computador o que ele tem que fazer, o que ele tem que ligar primeiro, né? Então, vamos ver se está tudo ok aqui. Ó, tá, deixa eu ver, mas esse caso, não, tá tudo certo. No setup a configuração tá certa, ok. No setup a gente pode aprender melhor quando for se tratar de uma aula de formatação de computadores, tá? Agora vamos, por exemplo, ver então, eu não queria formatar, né? Tem a opção aqui de você reinstalar o sistema. Só que às vezes, gente, é ideal você tentar reparar, porque o cliente ou a empresa, ela podem ter diversos programas e aplicativos instalados na máquina. Se você fizer uma formatação, só em último caso, tá? Você vai ter que instalar tudo de novo, vai ter que fazer um backup, tá? Então, eu vou fazer o teste. Eu vou trocar o HD só para ver se o outro tá ok ou não, tá? Se bem que o outro HD também não vai ter, né? E agora, falando do mundo real, eu testaria o HD, mas aqui eu não sei se vai ser tão usual. Vamos lá, vamos reinstalar o sistema então. Acertamos. Então o problema estava no sistema operacional. Neste caso, aí que tá, né, onde eu chego num ponto que eu não gostaria. Porque, por exemplo, se o seu HD tá com aquele problema de sistema operacional, ele não carrega, e você troca por outro HD, você vai ter que formatar e vai funcionar. Só que você vai achar que o seu HD está com problema. Então é isso mesmo, né? O melhor ponto é, infelizmente, formata o HD para ver se está tudo ok. E aí tome um cuidado para você salvar os arquivos da empresa ou do seu cliente, tá? Bom, então o problema foi resolvido, formatamos e agora a gente ganhou aqui um processador, olha, um Pentium 4 bem antigo já e com um cooler, ó, esse cooler aqui tá um pouco elaborado, né? Bem bacana. Vamos dar um ok. Mais um defeito. Então, sintomas. O computador está muito lento, tanto para ler ou gravar arquivos, quanto para executar programas. Digitar, é bastante coisa, né? Estou lendo tudo pausadamente aqui. Vamos de novo. O computador está muito lento, tanto para ler ou gravar arquivos, quanto para executar programas, digitar textos, acessar a internet, etc. Alguns arquivos do usuário sumiram, às vezes trava. Ixi, Maria, tá lento aí para fazer tudo e às vezes trava, sumiu o arquivo. Defeito apareceu depois que o usuário abriu um arquivo executável, né? Uma espécie de programa que um amigo enviou para ele por e-mail. E aí, pessoal? Pausa o vídeo. O que você acha que pode ser? E aí você despausa e a gente responde. Bom,
Aparentemente isso está com cara de... Isso mesmo, se você falou vírus, né? Você praticamente acertou, mas a gente precisa testar, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro eu vou ligar, tá funcionando, ó, começou a travar e eu já sei das informações que esses travamentos começaram depois que tentou executar um arquivo que veio por e-mail. Então é muito interessante, aí mais voltado para o lado da empresa, né? Você vai resolver, trabalhar de analista, suporte, helpdesk dentro de uma empresa, você precisa de informações além da máquina. O usuário daquela máquina ele pode te proporcionar a solução somente com o que ele fala. E aí você tem que fazer as perguntas corretas. Tudo bem? Você mexe na máquina? Ela é lenta? Não? Sim? É, quando que ela começou a ficar lenta? Ah, começou a ficar lenta hoje. E ontem funcionou perfeitamente? Funcionou. Ontem você abriu algum arquivo por volta na hora de sair, noturno, período noturno? Sim. Foi pelo e-mail? Foi. Ok. Então você já imagina, né? Começa a raciocinar. Pode ser um problema aí de vírus. Então vamos verificar os vírus, ó. Parabéns, a gente descobriu o problema, né? Então o vírus ele pode fazer isso, né? Sintomas estranhos no computador e até mesmo excluir arquivos do computador, tá? Então mais uma vez acertamos e agora a gente ganhou um sistema operacional, um CD para ajudar a gente a formatar aí também. Bom, vamos lá para o próximo então, defeito. O computador trava ou reinicia sozinho, então ele não desliga, ele reinicia, né? Entra no loop aí. Em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa, e às vezes trava mesmo antes do boot. Semelhante a algo que a gente já viu, né? O travamento ocorre com mais frequência depois que o computador está ligado por algum tempo. Então olha que interessante, a gente pode fazer uma analogia, ó. Só para ter certeza, vamos testar o computador, né? Ó, tá travando de fato. Isso é algo curioso, tá, gente? Porque às vezes o usuário ele relata um problema e a ideia do técnico é testar para ver se tem um problema. Porque às vezes o problema só é na casa do usuário. Então você tem que ter certeza que tem um problema. Porque às vezes o usuário fala, estou com problema X, desligamento, e aí você formata, você troca a peça, só que em vez de você testar, né, você iria ver que não tem problema nenhum, o problema está na tomada, na energia da casa do usuário. Então por isso que a gente tem que testar aqui os componentes, tudo certinho. Então de fato está acontecendo isso. Vou desligar, eu vou abrir aqui o computador. Ó, o cooler do processador não está funcionando. Então se você tem o processador que gera milhares de informações, processamentos de informações binárias, tanto para entrada e saída de dados, esquenta muito, o calor passa para a pasta térmica, que automaticamente conduz o calor para o dissipador e do dissipador para a ventoinha. Só que o cooler não está funcionando, ele não está girando. Consequentemente, o computador está esquentando muito. Por isso que ele começa a dar esses problemas depois que ele está ligado há muito tempo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Já está desligado, a gente pode trocar o cooler do processador. Vamos ver? Muito bem, ó, descobrimos então o defeito. A ventoinha do antigo, ela estava estranha ou não estava funcionando e aí não refrigerava corretamente. Tá? Inclusive eu já passei por um problema desse no meu computador, onde eu peguei um cooler, né, com um colega, só que a ventoinha não era a essencial para este cooler. Ela girava numa rotação baixa. E aí o computador, eu via que ele esquentava muito, até o dia que eu parei para analisar, tirei aquela ventoinha, coloquei outra mais potente e resolveu os meus problemas, tá? Então são pequenos detalhes aí, conseguimos resolver mais um. Agora a gente ganhou uma placa de rede, ó, que legal, a placa de rede aqui, acredito que seja o modelo PCI, tá? Então, vamos clicar em OK.
14º problema, o computador tem um drive de disquete, mas o sistema operacional não reconhece o drive. O drive A não aparece dentro do sistema. Então, ó, nesta tela aqui, que a gente pode acessar ela apertando Windows mais Z, né? Não aparece o disquete. Só aparece aqui o disco local C, que é o HD, a unidade de CD, que é o leitor de CD ou DVD, e o disquete não está aparecendo aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos desligar. Vamos ver aqui o computador. Os cabos estão perfeitamente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar e como está instalado perfeitamente, eu vou reinstalar o drive do disquete para ver se reconhece. Então vamos lá. Cadê? Aqui, reinstalar o driver. Vamos ver. Tem que ligar o computador, né? Como é que eu vou reinstalar? Liguei o computador, ok. Vamos reinstalar então. Realmente, né? Pode ser. Drive scheduling. Tá. Não foi. O drive, além dele não aparecer no Windows Explorer, que é aquela telinha que a gente viu no monitor, ele não está nem sendo listado na lista de hardware, que a gente pode acessar também com Windows Pause Break Gerenciador de dispositivo. Não está aparecendo também. Então, vamos trocar esse drive aqui, ó. Drive de disquete. Vou trocar ele, já desliguei o computador. Boa tentativa, mas o problema continua. Eita nós, o problema continua. Agora começou a dar problemas. Vamos ver aqui. Vamos configurar então outra parte agora. Bom, eu vou continuar nessa linha de raciocínio voltado para programas. Eu vou verificar o setup. Vamos ver se pelo menos o disquete aparece lá. Vamos ver. Estava desligado. Vou ligar de novo. Eita nós. Ó, liguei o computador, né? Vamos entrar no setup, que é antes do Windows. Aí, agora foi, né? O drive, fisicamente, ele estava instalado no computador, o disquete. Só que ele não estava configurado no setup. Então isso resolveu o problema, tá? Não se preocupe se você ainda não conhece esses termos, setup, instalar drive ou driver também, tá? Porque a gente ainda pode aprender, né, relacionado a esse assunto a software, né? Não se preocupe, mas como a gente está vindo de uma linha de raciocínio de hardware, por isso que a gente está vendo esses problemas de defeito. Mas já fique ciente que um computador pode apresentar defeitos tanto na parte física, hardware, quanto na parte lógica, que é software, ok? 15º defeito, então, às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçados. Quando liga, às vezes trava na execução de qualquer programa ou até mesmo antes do boot. O problema começou a acontecer depois que o computador foi transportado de uma casa para outra no porta-malas do carro. Essas informações adicionais ajudam muito, né, gente? Quando você só tem os sintomas, você tem que testar muitas coisas. Já as informações adicionais ajudam muito mais. Não sei se alguém se questionou a isso, mas o conhecimento técnico aqui seria de fundamentos, né? Quando você tem um fundamento de uma peça, você sabe como ela funciona, automaticamente você associa um problema. Só que o conhecimento, por exemplo, de eletrônica, circuitos, eletrotécnica também ajuda, né? Exemplo, se você sabe que uma placa-mãe deu problema, simplesmente, em vez de você trocar ela, você pode ir com um multímetro ver a tensão, né? Tudo relacionado à eletrônica da placa, checar os capacitores e tentar consertar ela, soldando ou não, tá? Reparando o circuito. Então é uma parte um pouco mais voltada para a eletrônica, também é possível, tá? Bom, vamos ligar aqui então o computador. Nenhuma mensagem de erro também. Eu vou desligar, vou vir direto aqui para o computador e tá tudo perfeito, né, gente? E agora?
Pensem um pouco, o que a gente pode observar agora? O que a gente pode testar? Bom, se você prestou bastante atenção, toda vez que se trata aí de bips, né, e trava até mesmo antes do boot, da inicialização do sistema, pode ser algo relacionado aí a hardware, né? Então, como ele foi transportado, né, pode ter dado algum problema. Vamos fazer uma limpeza? Vamos ver aqui. Bom, conseguimos, né? Não era questão de limpeza, porque ele só transportou no carro, mas deu um mau contato, tá? Talvez chacoalhando aí o dispositivo, o computador, e aí deu esse problema, tá? Mas conseguimos resolver. Então era um problema de mau contato aí e ganhamos aí um disquete. Mais problemas, vamos lá. Sintomas: o computador trava sempre durante a execução de um determinado programa ou aplicativo. Bom, se o computador trava durante o uso de um específico programa ou aplicativo, né? Vamos olhar aqui, ó, ele está travando, ó. Não mostra a mensagem nem nada, mas está travando. A gente pode tentar reinstalar o programa. Então vamos reinstalar o programa aqui para ver. Conseguimos, né? Porque é específico, tá? Então às vezes não instalou perfeitamente, né? Entre outras coisas, instalou a versão errada, mas basicamente é só isso, tá? Bem simples esse problema. Ganhamos aí agora um drive de CD-ROM e vamos lá. Sintomas: durante a utilização do computador, as imagens perdem a definição. Às vezes aparecem barras verticais, né, na tela e cores estranhas. Tá com cara ou de ser memória RAM ou placa de vídeo. Vamos ver aqui, ó. Eita, olha a tela. Isso aqui é um problema comum de placa de vídeo, né? Tem até um nome, se chama artefatos. Mas vamos abrir o computador para ver, né? Eu vou, ó. O defeito acontece com mais frequência quando o usuário utiliza programas que utilizam mais recursos de vídeo, jogos, programas, né? Então, aparentemente é placa de vídeo. Vamos ver aqui, ó, o computador. Ó, eu vou desligar e vou ver. Aqui, aparentemente, não tem nada. Vamos limpar primeiro, antes de trocar a placa? Vamos lá. Mas eu acredito que seja a placa, ó. Realmente, né? Mas não é. Limpamos e continuou. Agora, de fato, vamos trocar a placa de vídeo. Conseguimos. Então, o problema, né, bem característico de placa de vídeo, tá? Ela não está totalmente defeituosa, né? Mas a gente tem esse problema aí de artefatos. Então, funcionou perfeitamente e ganhamos agora uma fonte de alimentação. Olha que legal, né? O botão de liga, desliga, a chave seletora, né, de tensão, a entrada do cabo, a ventoinha e a carcaça da fonte. Vamos lá. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa, mas sempre depois do boot. Semelhante ao que a gente já viu, só que agora ele trava depois do boot. O defeito começou a acontecer depois de uma queda repentina de energia, enquanto o usuário utilizava o computador. Gente, vocês lembram que quem viu aulas, né, voltada aí para HD, o disco ele tem uma rotação por minuto, né? Ainda mais se for esse HD antigo, é o modelo antigo, né? Convencional. E como caiu a energia, pode ter prejudicado o HD, visto que o HD comporta o sistema operacional. Então a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos ver primeiro, ó. Travamentos. Por via das dúvidas, eu vou desligar e abrir também, né? Nenhum problema. Mas a gente pode fazer o seguinte. Podemos tentar limpar, depois a gente pode tentar formatar, reinstalar o sistema e por último trocar o HD, tá? Pode ser isso ou não, mas vamos tentar aí, tá? Então vou fazer uma limpeza. Beleza, não foi uma boa tentativa, mas continuou o problema. Então agora eu vou ligar o computador e eu vou reinstalar o sistema operacional. E funcionou, né? Funcionou. Poderia ser um problema de HD também.
mas a gente seguiu uma linha de raciocínio de acordo com o problema, tá bom? Então é isso que a gente tem que frisar. Bom, o usuário, claro, tem que salvar os arquivos, né? Você não pode simplesmente sair formatando a máquina de todo mundo ou da empresa. Você precisa fazer um serviço de backup. Se a empresa, por exemplo, já realizou um serviço de backup ou já tem, tudo bem, tem que ficar ciente, né? Mas existe até termos de contrato, né? Com essa questão de dados, se você perdeu ou não, sumir, tá bom? Mas tem como também recuperar, tá? Eu não vou falar que é impossível. Por exemplo, formatou o computador, você consegue recuperar algo? Consegue. Existem ferramentas para isso também, tá? Vamos lá, só mais esse e outro probleminha, a gente já encerra, tá? O computador trava ou reinicia sozinho, em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa, às vezes trava mesmo antes do boot. De novo, né? Semelhante. Vamos ver aqui. Nenhum problema, beleza. Vamos ver o computador. Aqui também não. Como é antes do boot também, por mais que seja às vezes, algum problema relacionado à peça. Então, vamos desligar, fazer uma limpeza. Beleza? Limpamos, não resolveu o problema. Vamos ver agora as memórias. Também não resolveu, boa tentativa, tá? Eu poderia já ir direto em algumas peças, mas eu estou fazendo um procedimento a cada procedimento, tá? Vamos então agora ao cooler, depois placa-mãe e por último processador, ok? Então vamos lá. Cooler, também não. Placa-mãe, também não. Agora vamos ver o processador. Vamos trocar, deixar ele por último aí, ó. Conseguimos. Eu já até pensei em ir direto no processador, mas é aquilo que eu falei. E se não for? Então você tem que seguir uma linha de raciocínio. Chegamos na última peça, né? Que costuma dar menos problemas, né? O processador. E funcionou. Então o 20º aí. Vamos para o último. Bom, logo a ligar o computador, né, o autoteste dá a mensagem lá de falha no HD. E aí suspende e não chega nem a iniciar. Então já vimos algo semelhante. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar o setup, se as configurações estão corretas. Bom, boa tentativa, mas está tudo ok. Então eu vou desligar e vou abrir o micro. Nenhum problema de conexão. Então agora vamos trocar o HD, né? Acertamos. O HD estava aí com problema, né, no motor ou na cabeça de leitura e voltou a funcionar. Parabéns, ótima pontuação, continue estudando, você será um ótimo aluno técnico. O jogo terminou. A gente marcou então 11.000, né? 11.875 pontos. Bem interessante, né? Você pode encontrar esse software, né, simulador aqui na internet também, quem quiser, né, ver se consegue passar a pontuação aí do professor também. Lembrando que quando você erra, acredito que diminua, quando acerta, acrescenta, né, a pontuação. Mas o intuito válido aqui não é nem a pontuação, tá, gente? É você ter o raciocínio técnico, entender as peças, a lógica por trás, que é o que acontece no mundo real aí, voltado para manutenção, tá bom? De computadores. E, bom, tá aí as peças, né? Deixa eu ver. Essa animação aqui, bem interessante, né? Ó. Colocando os componentes, a memória. Aí deveria vir uma fase 2, né? Os problemas mais elaborados. Olha que interessante. Por mais que seja antigo, é divertido. Olha o monitor. Teclado e mouse. Estabilizador. As caixinhas. Instalando o sistema, né? Que a gente ganhou também, né? Ó, o Intel Pentium 4. Geralmente vem com os adesivos, né? E tá aí, olha que bacana, né? Deixa eu ver se tem uma interação aqui. Né? Não tem. Fim de jogo, né? Então, simulador aí da Intel também.
Pessoal, espero que tenham gostado aí da aula, espero que eu tenha demonstrado bastante conteúdo e conhecimento técnico para vocês. Mais uma vez, a gente vai se adaptando. Não recomendo ainda que você saia montando, desmontando, consertando os computadores. Faça isso do lado de um profissional, né? E depois, com o tempo, você vai pegando o jeito aí, tá bom? Mas conhecimento é conhecimento. Tamo junto, até uma próxima aula e valeu, tchau, tchau.